Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso conteúdo, às nossas aulas, nós nesse momento entramos no tema estabelecimento empresarial. Pessoal, eu estou disponibilizando a todos e a todas o material em Word, além do PowerPoint. E aí, eu já indico também a leitura, que é o André Santa Cruz, com o livro Direito Empresarial. Agora, eu antecipo a todos e a todas que é um resumo do livro, eu estou seguindo ipsis literis, então aqui vocês já estão pegando o filé de cada tópico e eu pretendo aprofundar em cima disso. Então, estabelecimento empresarial. Primeiro ponto que eu quero chamar atenção: quando nós falamos de estabelecimento empresarial, quando nós pensamos em estabelecimento empresarial, nós logo imaginamos o ponto, o estabelecimento propriamente dito. E vejam, nós não estamos de todo errado. Agora, está no imaginário popular que o estabelecimento é o local, simplesmente, aonde o empresário tem o funcionamento da sua atividade empresarial. Isso merece uma ampliação na compreensão. Então, seguindo por alguns conceitos, a gente vê o quê? Estabelecimento empresarial é o complexo de bens, veja só, já é mais amplo do que o mero estabelecimento enquanto ponto. É o complexo de bens materiais e imateriais que constituem um instrumento utilizado pelo comerciante, hoje empresário, para a exploração de determinada atividade mercantil, hoje empresa. Trata-se, em suma, de todo o conjunto de bens, materiais ou imateriais, que o empresário utiliza no exercício da sua atividade. Então, quando nós falamos de estabelecimento, o ponto, o ponto é um elemento do estabelecimento. Não é, todavia, somente isso. É muito mais amplo. E aí nós vamos ter que levar em consideração tanto os aspectos corpóreos ou materiais, aquilo que é palpável, aquilo que nós conseguimos pegar, a estrutura que é posta dentro, inclusive, do ponto comercial, empresarial, até aquilo que é incorpóreo e imaterial. Então, bora lá. Corpóreo materiais, os móveis, os utensílios, o maquinário, os equipamentos, o imóvel, o prédio onde está alocado o estabelecimento, o ponto comercial, os veículos, as mercadorias, tudo que é palpável, tudo que é concreto, nós estamos falando de bens corpóreos que integram o estabelecimento empresarial. E toda vez que nós falarmos de marca, de patente, de ponto comercial propriamente dito, nós já estamos falando, o ponto empresarial, né? Nós estaremos falando do quê? Nós estamos falando de bens incorpóreos ou imateriais. Então, aqui nós temos já uma visão do que é o estabelecimento. Não é simplesmente aquele local aonde nós visualizamos o indivíduo se deslocando e atendendo e vendendo e trabalhando, prestando serviços no cotidiano. Para ele chegar àquele lugar, para ele chegar àquele nível, ele provavelmente se deslocou com um carro que pode ser ou não afetado à atividade empresarial. Temos vários veículos que pertencem à empresa e são utilizados para o desempenho das suas finalidades. Nós temos os bens que pertencem à sociedade e temos os bens que pertencem aos sócios, então há uma distinção aí. Então, complexo de bens materiais e imateriais que constituem um instrumento utilizado pelo empresário para a exploração de determinada atividade mercantil. Sempre lembrando, tudo que está afetado, tudo que está destinado, tudo que está sistematizado, organizado para o exercício da atividade empresarial. E olha o que diz o artigo 1142 do Código Civil. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Então, estabelecimento empresarial não é meramente o ponto, não é meramente o local onde o indivíduo é encontrado.
Imaginem que eu monte uma academia de ginástica. O que eu vou precisar no meu estabelecimento? Eu vou precisar do prédio onde eu estabelecerei o ponto. Eu precisarei de balcão, eu precisarei de cadeiras para fazer, de computadores para fazer o hall de entrada. Eu precisarei dos equipamentos de ginástica, eu precisarei de iluminação, aparelho de som, enfim, eu precisarei de um nome, eu precisarei eventualmente de um site, de um domínio na internet. Tudo isso integra o conjunto de estabelecimento empresarial. Então, o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, seja pelo empresário individual, o empresário individual sob responsabilidade limitada, o EIRELI, ou ainda a sociedade empresária. O enunciado número 7 da primeira jornada de Direito Comercial da Justiça Federal determinou que o nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins do direito. Acabei de tocar nesse assunto. O nome de domínio, o que é o nome de domínio? Tópico que nós vimos na aula anterior. O site, o endereço na internet, o local onde o indivíduo pode ser encontrado para prestar o seu serviço ou vender os seus bens, seus produtos. Então, o nome de domínio, aquele nome que está descrito na barra de navegação, que conduz até o estabelecimento empresarial, é bem incorpóreo para todos os fins de direito. É importante ainda deixar bem claro que o estabelecimento empresarial é diferente do patrimônio empresarial. Por quê? Porque para ter um estabelecimento, eu tenho que dedicar os bens àquela atividade. Eu tenho então que organizar para o exercício da empresa. Todavia, um estabelecimento empresarial pode ter patrimônio que não esteja afetado à sua atividade. Então, quer dizer, não integra o seu estabelecimento, mas integra o seu patrimônio. Exemplifico. Imaginem que eu tenha uma academia e que essa academia acabe adquirindo um outro prédio para no futuro instalar uma filial. Então, eu tenho o local onde a academia funciona, o estabelecimento empresarial, e adquirir o outro imóvel para no futuro lá estabelecer uma filial. Só que os negócios não estão no melhor momento e para não ficar com aquele imóvel deteriorando, parado, o titular do empreendimento, o empresário, resolve alugar aquele prédio. Observem só, aquele prédio não está afetado à atividade, aquele prédio não está afetado à empresa, à academia de ginástica. Significa o quê? Que integra o rol dos bens, do patrimônio desta empresa, todavia não faz parte do seu estabelecimento empresarial. Então, a distinção entre estabelecimento e patrimônio. E os rendimentos? Os rendimentos farão parte do patrimônio da mesma forma, ok? Vão incrementar o patrimônio do estabelecimento empresarial que está em exercício. Achei importante trazer, para não ficar dúvida, estabelecimento empresarial. Olha só, estabelecimento empresarial, todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa. Não se confunde com a empresa. A empresa é a atividade que é desenvolvida. E o estabelecimento empresarial tampouco vai se confundir com o empresário. Por quê? Porque o empresário é a pessoa física ou jurídica que explora a atividade empresarial. Então, nós temos 3 conceitos que se integram, mas são distintos: empresa, empresário e estabelecimento. Empresa é a atividade, empresário é quem explora a atividade e estabelecimento é os meios pelo qual ele faz isso. O complexo de bens materiais ou imateriais, corpóreos ou incorpóreos,
destinados à exploração da atividade empresarial. Dito isso, natureza. Aqui eu não vou me deter muito, até porque nós só temos que ter uma noção. O estabelecimento empresarial não é sujeito de direito, é objeto de direito. E isso está previsto lá no artigo 1143 do Código Civil. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Então, pode o estabelecimento ser objeto de direito. Eu posso eventualmente negociar, eu posso hipotecar, eu posso alugar? Sim, é um objeto, não é sujeito de direito, ok? Ao se dizer que é um objeto unitário, se olha o conjunto de todos os bens que o integram. Então, estabelecimento, o complexo de bens corpóreos ou incorpóreos, materiais ou imateriais dedicados à atividade empresarial. Logo, é uma universalidade de fato, é um conjunto que o empresário entendeu por bem reunir para dedicar a uma atividade empresarial. Não foi o direito, não foi o judiciário que determinou aquela reunião. Ao contrário do que se dá, por exemplo, com a massa falida, onde é o juiz em comando da lei que reúne a massa falida para ser gerida por um administrador. Ao contrário do que nós temos com a herança, que também um inventariante faz o arrolamento, faz o inventário e arrolamento de todos os bens que serão administrados pelo inventariante durante o processo de inventário. Em tudo isso nós temos uma universalidade de direito, porque é a lei e é o judiciário que determinam a sua constituição. Quando nós falamos de estabelecimento empresarial, nós falamos o quê? De um empresário que livremente, por espontânea vontade, reúne aqueles elementos. Eu usei o exemplo da academia de ginástica: equipamentos para exercício, computadores, equipamento de iluminação, de som, criação de logomarca, criação de site, criação de roupas, muitas vezes, enfim, toda a estrutura que ele põe à disposição da sua atividade empresarial é a liberalidade dele. Ninguém mandou ele fazer aquilo. Ele optou em constituir essa universalidade de fato para empreender e, com essa atividade, ter lucro. Então, quando eu falo da natureza, eu posso dizer, que não é sujeito de direito, é um objeto de direito e, portanto, pode ser negociado, e não é uma universalidade de direito, mas uma universalidade de fato. Por quê? Porque reunido por vontade do empresário. Então, falar que é uma universalidade de fato é dizer que os elementos que compõem formam uma coisa unitária, exclusivamente em razão da destinação que o empresário lhes dá, e não em virtude de disposição legal. Feita essa parte introdutória, pessoal, eu vou me deter a esse ponto para os vídeos não ficarem muito cansativos. Eu quero que fique como substrato, como elemento chave da disciplina o quê? Que o estabelecimento não é única e exclusivamente o ponto. Que o estabelecimento é o conjunto de todos os bens que estão afetados à exploração da atividade empresarial. Eu quero ainda que fique claro que estes bens, que esse estabelecimento não se confunde com o patrimônio. O patrimônio pode ir muito além do estabelecimento. O patrimônio ele tem como característica não estar afetado à execução da atividade empresarial. E eu deixo bem claro ainda que a natureza é de objeto de direito e universalidade de fato. Objeto de direito, passível, portanto, de negociação. E por que eu estou batendo nesse ponto? Porque o próximo tópico vai ser o trespasse, vai ser a alienação ou o arrendamento do estabelecimento empresarial. Então, é objeto de direito e a universalidade de fato. Porque o indivíduo que correu atrás, o indivíduo que optou por reunir aqueles bens,
e dedicá-los a uma atividade. Muito obrigado por enquanto, e esta foi a nossa parte introdutória no que tange a estabelecimento empresarial.